Fala pessoal do podcast Conversas Sustentáveis, nossos parceiros que estão sempre com a gente, né? Cada vez mais em mais estados, em mais cidades, né? Porque em estados basicamente a gente já estava em praticamente todos no Brasil, mas em mais cidades. E sempre ali com o intuito de aprender, conhecer ações de empresas, o que tem sido, o que está sendo feito de uma maneira geral. Agora também com a nossa plataforma, que dá para participar agora, interagir muito mais, né? O que era um podcast virou uma interação muito maior, para a gente poder levar, dar força para essas pautas de sustentabilidade, principalmente num viés otimista, que a gente acredita e que sim, a gente tem todas as condições, né? Exige muito trabalho, mas temos todas as condições de melhorar essas questões das mudanças climáticas. E hoje eu estou com a Catiane Roxo, da FEComércio. A gente vai conversar um pouco sobre a FEComércio, sobre as ações da FEComércio e como é que a Cati enxerga essas pautas de sustentabilidade cada vez mais introduzidas no dia a dia, não somente nas empresas, mas acho que cada vez mais no cotidiano das pessoas. Então, Cati, seja muito bem-vinda. Aqui a galera gosta de conhecer quem é que está por trás, né? Quem é a Cati, como é que ela chegou, onde ela chegou, e falar um pouco da FEComércio. O microfone é teu. Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite. É muito bom falar daquilo que a gente acredita. Então, falando um pouco da Cati, quem é a Cati? A Catiane Roxo, ela é bióloga, pós-graduada em educação e mestrado em gestão ambiental. Eu trabalho no sistema FEComércio Sesc Senac Sindicatos há 12 anos e a gente vem nessa caminhada, né? Porque é uma caminhada evolutiva do tema, onde começava com meio ambiente, depois foi para a questão do desenvolvimento sustentável, permeou pelo SG, ODS, então a gente está nesse caminhar aí, né, construtivo. E falando um pouco de FEComércio, né, Wagner, não tem como não falar dessa federação, que é uma federação em que a gente, que faz parte de um sistema, né, que é uma federação do comércio de bens e de serviços, né, do estado do Rio Grande do Sul, que representa as empresas do comércio de bens, serviços e turismo do nosso estado e atua em diversas cadeias produtivas da economia, né? E é o que é muito importante porque compõe 53% do PIB estadual, então gerando riqueza, emprego e desenvolvimento. E tem dois braços operacionais, que é o SESC, que é o Serviço Social do Comércio, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde atua nas áreas de educação, cultura, saúde, esporte, lazer, turismo e ação social, e o outro braço que é o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que atua então com educação profissional aberta a toda a sociedade, né? Com cursos profissionalizantes, técnicos de formação, EAD, graduação e pós-graduação. Então, diante de toda essa capilaridade e desse alcance que a federação tem no estado do Rio Grande do Sul, não tem como não falar de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, de ESG e de ODS, né? Que a gente entende muito a nossa responsabilidade enquanto federação. Show de bola. Falando um pouco da federação, da FEComércio, como é que vocês começaram a pensar nisso? Como é que foi criada uma estratégia? Hoje você tem pessoas direcionadas a essa pauta e quando a gente cria, né, normalmente olhando num viés empresarial, que é o que a gente olha, a gente busca, né, qual é o impacto da empresa, a gente faz, teoricamente, um diagnóstico para ir ajustando e ver qual é o nosso impacto e melhorando. Como é que é o processo dentro da federação? Como é que foi esse processo e como é que vocês ah, estimulam essas pautas de sustentabilidade? Bom, então aí é uma pergunta bem ampla, mas que a gente enxerga, como que a gente enxerga a sustentabilidade na federação? A gente tem dois olhares. Um olhar interno, porque a gente não adianta só falar para o externo e a gente não fazer. Então, a gente tem um olhar muito crítico interno. Então, nós temos multiplicadores de excelência nas escolas e nas unidades. Quando eu falo escola é Senac, quando eu falo unidade são SESC. Que são os multiplicadores de excelência, onde eles vão desdobrar todo a estratégia que é definida no corporativo.
Então, nesse olhar, a gente tem uma estrutura, né, dentro da federação, que é o Comitê de Sustentabilidade, que a gente responde diretamente para a presidência e para os diretores regionais, né? Tem as lideranças, mas a gente responde diretamente lá para as presidentes e os diretores regionais, e tem os multiplicadores de excelência, que é esse desdobramento. A diretriz estratégica ESG, ela foi estabelecida e aprovada desde 2021, porque a gente percebeu que era importante ter uma diretriz estratégica para que ela seja desdobrada internamente, então, para as unidades e escolas. Mas a gente também tem um olhar externo, né, que é a representatividade da FEComércio nos grandes grupos. Então, a gente tem representatividade no Conselho Estadual de Meio Ambiente, a gente tem representatividade na CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, lá em Brasília. A gente tem um grupo, né, de estudo, técnico de estudos sobre meio ambiente lá na CNC, onde a gente tem uma cadeira. No estado, a gente tem, além do CONSEMA, a gente tem nas câmaras técnicas permanentes, né? E a gente tem na Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Além de outros que a Prefeitura de Porto Alegre nos chamam, ou o Ministério Público. Então, a gente tem esses dois olhares, o externo e o interno. Perfeito. E como é que vocês, agora estruturando isso, olhando num pilar mais estratégico, o que vocês identificaram que era uma pauta importante de ser feita na FEComércio? O que vocês olharam? Não, isso aqui é de ordem número 1 que a gente precisa executar, porque a gente sempre gosta de trazer para quem está ouvindo, né? Às vezes a pessoa está olhando, tá, mas o que eu faço, né? Por onde eu começo? O que eu tenho que olhar? Porque por experiência, até dentro da plataforma, a gente pega empresas de médio porte, assim, com faturamentos acima de 50, 60 milhões de reais, mas com conhecimento zero nessas pautas, né? Que só fazem, de repente, aquilo que é obrigação e algumas ainda tentam burlar o que é obrigação. Como é que vocês definiram o que seria a prioridade e como vocês iriam caminhar? Isso é super importante, por onde começar, né? Como a gente tem esse olhar interno e o externo, a gente se preocupa também em mostrar para o externo como que começa. No interno, a gente aplicou a matriz de materialidade e a gente verificou os eixos que a gente precisa permear e melhorar, né? Então, isso para SESC, SENAC e Federação. Então, a gente trabalha pela matriz de materialidade. Com o externo, a gente trabalha com manuais, a gente elaborou um manual para fornecedores, por exemplo. Como começar com SG? Por onde começar? Então, como nós temos, as casas têm o princípio educativo, a gente gosta muito de elaborar ou manual, ou relatório SG, que nós somos signatários do Pacto Global da ONU. Então, a gente precisa, né, prestar contas de 2 em 2 anos, e daí a gente faz o relatório ESG para o Pacto Global, em que serve também como um manual norteador para as nossas partes interessadas. Então, internamente, é um diagnóstico, se tu vai fazer via matriz de materialidade, se um autodiagnóstico, etos, enfim, como que tu achas que tu consegue identificar, né? E como que tu consegue realizar internamente, e externo é por meio de materiais de divulgação, de conscientização, material educativo. Então, é nesses dois vieses que a gente trabalha. Perfeito. E vocês estão criando ações para educar as empresas, para que elas possam também olhar para essas pautas de sustentabilidade? Porque uma das premissas que a gente sabe é que cada vez será mais exigidos, tanto por regulamentação, regulações, mas também por parte do consumidor, os colaboradores, essa geração que está aqui e a que está vindo cada vez mais exige ações de empresas em prol da parte de sustentabilidade. Então, como é que vocês tentam trazer e conscientizar as empresas para que elas busquem criar estratégias sustentáveis? A gente retomou o tema ESG, Wagner, nesse sentido de mostrar para os empresários de que é um caminho sem volta. Então, as instituições financeiras, elas estão com esse olhar
Então, o empresário que precisa, né, e necessita dessa parceria com as instituições financeiras, eles precisam também olhar para o ESG. Então, a gente retomou esse assunto, que ele é um assunto, um tema que surgiu em 2004, 2005, mas que ele teve uma grande força em 2019. E a gente aproveitou essa força para também auxiliar os nossos empresários gaúchos, que é importante a gente olhar para o ESG de forma, né, que comece com a governança e depois desdobre nas questões ambientais e sociais. E nisso a FEComércio dá muito subsídio de parceria, de desenvolver projetos junto com os sindicatos patronais, né? Porque o nosso público direto são os sindicatos patronais que representam os empresários. E a gente faz muito programa, então a gente tem um programa Ecos, que é um programa de conscientização ambiental. Então, a gente gosta de sempre colocar dentro de um grande guarda-chuva, porque daí ali todas as ações de atendimento de requisito legal, de boas práticas ambientais, está dentro do programa Ecos. No pilar social, a gente tem o programa Somar, que é um programa de impacto social positivo do sistema, né, em que a gente envolve SESC, SENAC e sindicatos, identificando uma causa no município. Né? E a gente trabalha junto com parceiros daquele município. E a gente tem de governança a questão de toda a transparência, código de ética, prestação de contas. Então, a gente gosta de identificar um programa em que ele se desdobre em alguns projetos e ações para que a gente consiga dar conta, né, do nosso público, porque a gente tem, como eu falei, 53% do PIB do estado, então a gente atende tanto pequeno lojista, quanto grande lojista, quanto unidade pequena, unidade grande, escola pequena e escola grande. Então, nosso público é diverso e a gente precisa estabelecer métodos para que a gente consiga enxergar a aplicação desse método conforme a natureza do negócio do que a gente está aplicando, né? Perfeito. Hoje, quais ações que a FEComércio em si já tem, assim, alinhadas com as pautas de sustentabilidade? Eu, particularmente, já conheço, né, por estar mais próximo, mas para quem não conhece, perguntar, mas a FEComércio está falando que elas têm algumas ações, o que que a FEComércio faz, assim? Bom, a gente tem um monte de ação, né? Então a gente até divulga o nosso relatório de SG, né? Que a gente chama, relatório SG, que está no site da FEComércio. Tá? Lá tem nas publicações sustentabilidade todos os nossos materiais, e a gente, além de ter os dados, os relatórios, as prestações de contas, o código de ética, tudo que a gente faz, o programa Solar, a gente tem uma sede sustentável, né? A gente só não fala como fazer, mas a gente também exercita isso na nossa prática. Então, a gente até convida, né, quem está nos escutando, quiser vir conhecer a nossa sede, vai ser um prazer recebê-los, que a gente tem o maior prazer mesmo de estar mostrando e disseminando, né, toda essa parte de infraestrutura também, que é E super é muito bonito importante, mesmo. que é linda, Legal. né? Que é linda. A gente É. tem o maior orgulho de vir aqui. Então, todos que estão nos escutando estão super convidados. É aqui no bairro Anchieta, na rua FEComércio 101, em Porto Alegre. E é só entrar em contato com o Comitê de Sustentabilidade da FEComércio e vocês vão ver na prática o que nós estamos falando, que na teoria e nos relatórios e todos os nossos materiais que a gente divulga, mas aqui como que é isso dentro de uma infraestrutura, né? Então a gente tem um monte, então tem toda a parte de requisito legal que a gente entra muito a fundo, a gente leva muito a sério nessa questão de vamos fazer também, né, a aplicação disso. A nossa sede que é certificada na certificação Aqua, a gente tem o programa Ecos, que é um programa de conscientização ambiental, então se preocupa com toda a gestão, desde os aspectos impactos ambientais até a destinação final dos resíduos, otimização e mitigação, né, desses impactos. A gente tem toda essa questão de conscientização, né? ãh, de a gente distribui para os nossos colaboradores dos kits, para a questão, a nossa questão, a gente não é só ambiental, mas a gente se preocupa também com a saúde dos colaboradores, né? Então a gente faz muito material de divulgação, por exemplo, não consumir o copo plástico não por causa da questão ambiental, né?
porque a gente manda para reciclagem, mas é para questão de saúde, né, das pessoas, que a gente tem um programa de saúde. No Pilar Social, a gente tem um programa de impacto social, que é o programa Somar, a gente tem um programa para todos, que é um programa interno, né? Por isso que a gente sempre fala, a gente tem o eixo externo e o eixo interno, sempre trabalhando de forma equilibrada. E toda a questão de prestação de contas, que é a governança para sistema S, a gente presta contas até da caneta que a gente compra. Então, isso a gente leva muito a sério, tem auditorias e verificações externas para ver se a gente está fazendo tudo dentro dos processos legais. Então, são assim um resumo, né? Se você quer conhecer mais, venha a conversar conosco que a gente pode detalhar melhor. Show de bola. Ah, e como é que vocês estão enxergando essas pautas de sustentabilidade nos próximos anos, conforme seja uma nova regulamentação nas empresas? Como é que a FEComércio enxerga isso e como é que a CAT também está vendo isso que está acontecendo? Ah, acha que deveria acontecer de uma maneira mais rápida? Acha que está sendo meio vagaroso? Como é que vocês estão olhando para isso? É um tema gigante, né, Wagner? É um tema gigante, mas que não tem volta. Né? Eu vou falar enquanto CAT, enquanto FEComércio. A gente acredita que a gente tem trabalhar dentro da federação é trabalhar com propósito. Então, não tem assim, o que a CAT acha, o que a FEComércio acha, é uma coisa só, né? Então, a gente acredita muito que é um caminho sem volta, é um caminho que cada vez a Agenda 2030 está aí, né? Está batendo na nossa porta. A gente precisa cada vez mais estar fechando essa torneira, né? E olhando para estes temas. Então, a gente, enquanto FEComércio, assinou o protocolo de intenções junto com o governo do estado para a descarbonização no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente, mesmo sabendo que não é um nicho que tem um maior impacto, mas a gente tem, né, a nossa responsabilidade, a nossa contribuição. Então, a gente acha que é trabalhar em conjunto. Trabalhar sozinho, a gente chega, até pode chegar lá, mas a gente chega com, né, com pouca visão sistêmica. E trabalhar em conjunto com todos os entes, né, é isso que a gente acredita. Trabalhar com o movimento ODS Rio Grande do Sul, que a gente fez parte da criação, é trabalhar junto com conversas sustentáveis, é trabalhar junto com o Ministério Público, é trabalhar com o governo do Estado, é trabalhar com outras federações. A gente tem um grupo muito bacana, que é com a Fiergs, com a FAMURS, com a FETAG, a Farsul. Então, é trabalhar em conjunto, né, para um desenvolvimento realmente sustentável. Eu acho muito legal isso. É uma das premissas que nós acreditamos que é justamente a parte de colaborativa, né? Não tem como a gente trabalhar essas pautas de sustentabilidade. Não, eu sozinho aqui vou resolver, ou não vou falar isso porque senão meu concorrente vai, olhando já num viés mais competitivo de negócio, meu concorrente, cara, todos precisam e todos ajudam e todos ganham com isso, né? Ah, obviamente que dentro do mercado existem empresas com mais estratégia há mais tempos, então tomam vantagem por causa disso. Mas existe um mercado que está acontecendo, e a visão que a gente tenta trazer sempre é essa, né? Olhar para essas pautas como também oportunidade de negócio, o que está acontecendo, a oportunidade de desenvolver novas tecnologias, oportunidade de tornar os seus processos mais eficientes, oportunidade de obter capital mais barato, oportunidade de acessar novos mercados e também fortalecer a reputação, né, da empresa cada vez mais. Isso vem sendo falado, eu não sei se tu concorda com isso também, Kátia. Não, super concordo, é o desenvolvimento sustentável organizacional, né? Mas para a gente fechar aqui, Kati, primeiro agradecer, né, os teus pontos aqui, teu tempo também de estar aqui, e queria que tu deixasse as tuas considerações finais para quem está olhando para a pauta de sustentabilidade, ainda não está levando tão a sério, acha que não é uma pauta tão relevante, e também os canais, né, como é que as pessoas encontram a FEComércio, como é que ah, quem vai visitar, então, como é que vão fazer. Basicamente é isso, e te agradecer também pelo teu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que a gente é um caminho que, como eu já disse, não tem volta, né? A gente precisa continuar dessa forma, inovar, né? Utilizar a inovação
para olhar para essas questões de sustentabilidade, aprimorar as nossas atuações de forma equilibrada da gestão ESG, porque a gente acredita muito no equilíbrio dos eixos, das dimensões, né? E demonstrar esse fortalecimento, esse engajamento de todos, porque é uma causa para todos e de todos, né? E a gente tem esse compromisso de transformar a sociedade, né, por meio dos nossos princípios, das instituições, fazendo com que o sistema, né, contribua de forma positiva para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio Grande do Sul, né, gerando impacto positivo tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade e a governança. E isso a gente só consegue se todos estiverem imbuídos na mesma causa, né? Reconhecer a importância do que a gente realiza na prática. Então, é sempre olhando para dentro dos nossos processos e olhando para fora, que são os nossos públicos, né? De atuação. E vocês que queiram saber mais, a gente tem tanto no site da FEComércio, né, quanto também no nosso e-mail do comitê, que é comitê sustentabilidade@fecomércio-rs.org.br. Então, a gente tem esses dois canais que a gente pode estar atendendo e acessando e dando retorno para todos que têm alguma dúvida. E venham conhecer a sede, é um convite que fica aqui para todos que estejam nos ouvindo. Maravilha, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Conversas Sustentáveis. Quem quiser saber mais sobre sustentabilidade, nós disponibilizamos a nossa plataforma agora também para todos, não só para empresas, agora parte educacional, então no formato de microlearning, só entrar em contato com a gente para a gente falar sobre o assunto. Nos sigam no Insta, @Conversas Sustentáveis, no LinkedIn, @Conversas Sustentáveis, e YouTube Conversas Sustentáveis. Não é fácil, não é difícil, na verdade, pessoal, nos achar. Tá bueno? Valeu, ótimo dia para todos e nos falamos. Tchau, Cati. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Wagner. Obrigada pelo convite.